Senhoras e senhores, quarta-feira e o Santos volta a campo pela Série B, um horário mais convencional. Quarta-feira, por si só, já é um dia mais tradicional para o futebol. 9h30 da noite e o Santos foge um pouquinho desse padrão. Aliás, zero padrão, né? Porque é sexta, sábado, segunda, só jogou em dia diferente até o momento, mas desta vez é quarta-feira. Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos joga 9h30 da noite no Moisés Lucarelli pela quinta rodada da Série B 2024 contra a Ponte Preta. E como vocês já perceberam, e se não perceberam, pô, tá na hora, tenho buscado todo o pré-jogo chamar produtores de conteúdo que falam de outros clubes, dos nossos adversários na Série B, até para dar um tempero diferente nessa cobertura de um campeonato que, honestamente, eu espero que a gente nunca mais jogue. Então, neste pré-jogo de Série B contra a Ponte Preta, falarei do Santos em instantes, mas tenho dois convidados que torcem para a Ponte. O Lucão da Ponte, produtor de conteúdo, Instagram e tudo mais, TikTok da Ponte, e também o Plínio Palmeira, sem o S, hein? Que tem um canal chamado Benga TV, que é curiosíssimo, é sobre carros e sobre a Ponte Preta. Eu achei fascinante. Daqui a pouco eu cito o que eles vão falar, mas a segunda parte do vídeo é com esses dois torcedores da Ponte comentando, analisando o clube campineiro. Jogando Moisés Lucarelli, como eu falei, 9h30 da noite. Transmissão em diversos lugares. Tem na Band, tem na TV Brasil, dependendo da sua localidade, tem no Premiere e tem no Gold, que é um canal do YouTube para quem não conhece. Então, pelo menos 4 opções nessa noite de quarta-feira você tem. Opções também o Carille tem, mas pelo jeito ele não está muito afim de variar. Opções táticas? Não veremos nessa noite. Opções na escalação? Dizem por aí, estou vendo um boato de que o Patati poderia virar titular, mas eu serei bem honesto, isso não é nada contra o Patati de maneira alguma. Otero, Patati, o Pedrinho não vai para o jogo mas, por causa de lesão, mas vou incluí-lo na discussão. Não estão mudando nada de forma muito positiva recentemente. O Pedrinho até mudou, né, contra o Paysandu. Não vou tirar esse crédito, eu quis mais dizer que ele está lesionado, então não tem jogado. Do outro lado, Guilherme. No centro, a insistência em Morelos. Furt também está fora. Bigode entrou muito mal contra o Amazonas. No meio, Juliano, pelo jeito, joga normalmente. O Patrick jogou mal contra o Amazonas também. Dupla de volantes é a mesma de sempre. João Schmidt e Pituca, principalmente João Schmidt, precisa dar uma acordadinha, não é mesmo? Na lateral esquerda, devemos ter manutenção de Escobar. Jogou nada contra o Amazonas. Um padrão se repetindo aqui. Na zaga, o Gil volta. Gil e Joaquim fazem a dupla. Mas Jair sequer foi relacionado. Nessa quarta mesmo, ele joga pelo Sub-20 contra o América Mineiro. Entendo a necessidade dele pegar ritmo de jogo, dele voltar a atuar com mais frequência antes de jogar pelo profissional. Mas eu acho que a partida contra o Amazonas, e zero menosprezo ao Amazonas, porque eles ganharam o jogo. Mas era para ele ter jogado, né? Pega ritmo também no profissional. Atuasse no lugar do Alex, o Alex será o único zagueiro do banco hoje. E eu tenho uma dúvida na direita. Particularmente, eu estou gravando esse vídeo na quarta noite, quinta, meio-dia, que é o horário que eu pretendo colocar esse vídeo no ar. Possivelmente já saíram algumas notícias, mas se saíram ou se não saíram, fico com uma pulga atrás da orelha na escalação do JP Sherman. Não por ele, para mim ele tinha que ser titular, mas porque tirar o JP Sherman no intervalo do jogo contra o Amazonas, um técnico que não tem utilizado tanta base assim, infelizmente, me deixou com uma pulguinha. Tomara que não tenha... Tomara que eu esteja errado e que não tenha sido nada disso, e que o JP Sherman continue como titular. No gol, claro, o João Paulo. Consegui escalar o Santos ao contrário. Por que eu fiz isso? Não faço a menor ideia. Veio ao natural. O Santos que perdeu a liderança da Série B, na verdade, perdeu até a vice-liderança, o terceiro colocado, entrando nessa rodada, o Sport líder, o Goiás, segundo colocado. Precisa vencer. Repito aqui, reitero, precisa ser campeão. Tem a obrigação de ganhar todo jogo. Todo jogo que o Santos não ganhar, o Santos falhou miseravelmente. Isso não é desprezo aos adversários. Isso é a realidade que um clube que paga um salário gigantesco para vários jogadores, cuja folha salarial é também gigantesca, ainda mais no nível de Série B, tem que fazer. Tem que ganhar todo o santo jogo. É mais uma partida fora de casa, dessa vez sem torcida visitante, porque nessa ideia mirabolante e sem sentido de não termos visitantes em clássicos, conseguiram incluir os dois times de Campinas, então o torcedor de Guarani e de Ponte não pode ir à Vila, os do Santos, enfim, os outros rivais também não vão a Campinas.
lamentável. Se com torcida já não jogaram nada, eu temo muito pelos sem torcida. Ou talvez o elenco do Santos seja tão indiferente à torcida, já que não ligaram para os manauaras, que jogar sem torcida em Campinas ajude. De qualquer maneira, você, se quiser ir ao jogo, você pode, eu não posso te proibir, mas vai quietinho, vai discreto na torcida da Ponte. Lembrando que aqui a gente se respeita, tanto que temos 2 convidados da Ponte por vir em instantes. Mas o que eu quero falar mesmo, depois de 5 minutos falando, é o seguinte: a postura do Santos com Otero ou com Patati, com o Sherman ou Rodrigo Ferreira ou Rainer, com o Jair no banco, sem Jair no banco, não é essa a discussão. A postura do Santos tem que ser ir para cima. Deu para mim, acabou para mim, dessa brincadeira de mau gosto, de não, vamos começar com uma preguicinha. Se tomar o gol, não sei se a gente acorda. Se ficar 0x0 e arranjar um gol, a gente talvez ganhe o jogo. Cansei. É para entrar amassando. De novo, isso não é um desrespeito à Ponte. Tô falando que vai entrar fazer 3x0 de qualquer jeito. Tem que entrar para amassar, com o objetivo de amassar. E não deixar a Ponte jogar. O maior respeito que existe no futebol é o que o Santos de 2010 fazia. Vai perguntar para algum torcedor do Naviraense se o 10x0 foi desrespeito. Não, é o maior respeito, é você jogar sério até o último lance. O Santos agora na Série B, já entra sem levar a sério. Isso tem que acabar. Que a bronca do Carille tenha sido também interna e não só na coletiva, porque perguntaram. Tem que ter chegado na cara de cada um e falar: você não jogou nada, você não jogou nada, você não jogou nada, você é muito bem pago para jogar e tal. Acabou essa palhaçada de entrar com preguiça. Essa, claro, é só a minha opinião. A gente vai abrir a análise aqui da Ponte com o Plínio, falando um pouco da história da Ponte Preta. Depois entra o Lucão, também com histórico mais recente e Série B. E o Plínio volta depois para falar um pouco do time atual e do que ele espera dessa partida. De minha parte, aliás, boa tarde. E à noite a gente volta para falar da partida em si. O silêncio é para você, jogador do Santos, perceber, pensar um pouquinho que não dá mais para fazer essa brincadeirinha de mau gosto. Vamos jogar bola, cantaria a torcida. Tchau. Fala galera do canal Eu Vim de Santos, meu nome é Plínio, sou aqui de Campinas, Ponte Pretano fanático. Agradecer ao Felipe aí por abrir o espaço para a gente falar um pouquinho sobre a Ponte Preta e sobre o confronto de Ponte Preta contra Santos, válido pela Série B. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre a história da Ponte Preta, que é o time mais antigo do Brasil. São 124 anos de funcionamento sem parar. São 124 anos funcionando entre altos e baixos. A Ponte Preta tem uma torcida apaixonada e é muito comum aqui em Campinas você ver um pai que torce para a Ponte Preta, que passa para o filho passa para o filho e assim vai se passando. É dessa maneira que a torcida da Ponte Preta vai se fazendo aí conforme os anos. São 124 anos de existência e a gente pode dizer que o ápice da Ponte Preta foi nos anos 70, anos 80, onde a Ponte Preta tinha time muito bom, inclusive que vários jogadores jogavam na seleção na época, e eu vou dar até uma curiosidade aos santistas para criar até um pouco de simpatia com a Ponte Preta. Vocês acham que conhecem um tal de Corinthians, né? Em 1977, na final do Campeonato Paulista, a Ponte Preta jogou contra o Corinthians no Morumbi. Morumbi esse que, nesse ano, eu vi muito santista ir no Morumbi, lotar o Morumbi. Em 1977 foram 150 mil pessoas para assistir. Corinthians 1, Ponte Preta 2. Então já para criar uma simpatia aí dos santistas com a Ponte Preta, a gente pode introduzir isso aí na história da Macaca. História da Macaca que com certeza a torcida tem tudo a ver com a Ponte Preta. É a torcida que move esse time. O jogo de Santos e Ponte Preta vai ser jogado no estádio Moisés Lucarelli. O estádio Moisés Lucarelli foi fornecido por Moisés Lucarelli, que era um ponte pretano fanático, e construído pelos próprios torcedores. Não tinha recurso financeiro, não tinha como fazer o estádio, como que fez a torcida, doando cimento, doando terra, areia, construiu o estádio que vai ser o confronto de Ponte Preta contra Santos. Fala Felipão, fala galera aí do canal Eu Vim de Santos, Lucão da Ponte aqui, torcedor da Macaca, e eu vou falar um pouco sobre a Ponte Preta, tanto no ano passado, em 2023, como agora em 2024. Em 2023, a Ponte Preta começou na Série A2 do Campeonato Paulista, né? Após ter sido rebaixada em 2022, e foi campeã, praticamente invicta, né? Perdendo apenas um jogo lá na primeira fase contra o Novo Horizontino. E cara,
esse título da Série A2, mesmo que não seja um título assim muito importante, né? Não um título de expressão, era um título que a torcida da Ponte estava esperando muito, era mais de 50 anos sem título, então esse título aí acabou sendo muito importante para a Macaca. E depois desse título, começou a Série B, e cara, a Série B do ano passado foi complicada. Vamos começar por partes. Para quem não sabe, a Ponte foi campeã com o Hélio dos Anjos no comando técnico. Ele tinha chegado ali no meio do Paulista de 2022, acabou sendo rebaixado, mas depois conquistou o acesso e o título da Série A2. Só que na estreia contra o Vitória, a Ponte perdeu por 3-0 lá no Barradão e ele pediu demissão após umas brigas com o presidente. Aí veio o Felipe Moreira aí, que é filho de Marco Aurélio, né, que era auxiliar da Ponte, assumiu, ficou o primeiro turno inteiro praticamente, né, da segunda até a 19ª rodada, teve ali umas 3 vitórias consecutivas contra Ituano, contra o Avaí e também contra o Novo Horizontino, mas era um trabalho insuficiente, era um trabalho ruim. A Ponte até deu uma recuperada ali nessas 3 vitórias, mas nada que fizesse a Ponte não fugir da briga contra o rebaixamento. E depois da derrota para o CRB por 1-0, ele foi demitido e aí veio o Pintado. E aí o que estava ruim piorou. A Ponte entrou na zona de rebaixamento, resultados péssimos com o Pintado, e foi uma Série B muito difícil, porque muitos jogadores vieram e saíram na mesma temporada, como o André Balada, que ele chegou como destaque no segundo turno, né, como uma promessa ali para o ataque da Ponte, acabou jogando só 10 jogos, fez um gol apenas contra o Vitória e acabou sendo uma decepção, né? Com o Pintado, como eu disse, a Ponte ficou ali, né, na zona de rebaixamento, beirando ali, sempre na briga. E aí veio o João Brigatti. O João Brigatti já tinha vindo como diretor de futebol e depois ele veio como treinador. E como treinador, o Brigatti conseguiu tirar a Ponte ali da zona de rebaixamento e conseguiu escapar da Série C. Mas para o nível do time da Ponte, brigar para não cair é muito ruim. E a Ponte está brigando para não cair na Série B do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Acho que, cara, brigar assim mesmo, acho que desde 2021. Então são 3 temporadas seguidas brigando para não cair, o que é muito ruim. Mas a Ponte conseguiu terminar em 15º, uma campanha ruim, mas pelo menos não acabou com rebaixamento inédito para a Série C. Já em 2024, tivemos muitas dúvidas, né? O Brigatti se manteve como treinador, mas muitos jogadores foram embora. Perdemos muitos jogadores como Eliel, Felipe Amaral, Felipinho, Leonaldi. A gente perdeu muitos jogadores da base e outros jogadores também, como Polvidiero e, cara, uma galera. E a Ponte estava com um transfer ban até 1-2 semanas antes do campeonato começar. E aí veio aquela dúvida. Pegamos um grupo difícil, que tinha o nosso rival, o Água Santa e o Palmeiras. E, cara, o Campeonato Paulista da Série A1 é muito diferente da Série A2. Mas a Ponte conseguiu contrariar quem achava que a Ponte ia brigar para não cair e conseguiu se classificar, né? Ficou em segundo lugar no grupo B, que tinha o Palmeiras, né? O Palmeiras terminou como líder. E aí nas quartas de finais, infelizmente, o desnível de elenco, né, acabou influenciando e a Ponte acabou perdendo por 5-1 para o Palmeiras. Mas a Ponte conseguiu chegar nas quartas de final. Então a gente estava achando que a Ponte ia brigar para não cair, mas ela conseguiu chegar até a fase mata-mata e tá com um pezinho na vaga da Copa do Brasil, já que esse ano a Ponte não participou da Copa do Brasil por ter jogado a Série A2 ano passado e pela Série B ruim que fez também. Para a Série B esse ano, a Ponte começou com os 3 primeiros jogos, com um empate, uma derrota e uma vitória. E agora, nesse último jogo contra o Operário, empatou em 1-1 com um gol no finalzinho do jogo do Dodô, o cara que está jogando muito aí, está sendo bem decisivo para a Ponte. E a Ponte agora está com 5 pontos na 12ª colocação. Então são 2 empates, uma derrota e uma vitória. Então a Ponte vem aí motivada, após essa mini sequência, né, de 2 jogos sem perder, né, conseguiu um empate importante fora de casa contra o Operário, uma vitória importante contra o Amazonas, que venceu o Santos lá na Arena da Amazônia.
E, cara, vamos ver. Eu acho que o Majestoso, mesmo com horário ruim, vai dar um bom público. Infelizmente é torcida única, então vai ter só torcedor da Ponte. Mas vamos ver. Eu acho que o Majestoso sempre foi um lugar complicado para o Santos, querendo ou não. Mas vai ser um bom jogo. O Majestoso vai ferver, se Deus quiser. E vamos ver, né? Tomara que a Ponte saia com a vitória. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado aí pela resenha, Felipão. Tamo junto. Para a gente falar sobre o confronto de Ponte Preta contra Santos na Série B, a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Eu comentei sobre altos e baixos da Macaca. Para nós pontepretanos, infelizmente, estamos vivendo um momento de baixo, um momento onde não estamos acostumados e acontecendo coisas que a gente não está acostumado. Para a gente falar desse confronto, a gente precisa voltar para a Série B do ano passado, onde a Ponte Preta fez uma péssima Série B, uma das piores dela, inclusive quase caiu para a Série C. No ano passado, a Ponte Preta foi o time que menos fez gol dos 20 times da Série B, só que não caiu. Por quê? Fator João Brigatti. A Ponte Preta resgata um ponte pretano, João Brigatti é um ponte pretano assumido, e ele assume a Ponte Preta no finalzinho da Série B. Já tinha passado bons jogos do segundo turno e ele chega no final da Série B com a missão de livrar a Ponte Preta de cair para a Série C. Série C é essa que a Ponte Preta nunca jogou, então seria um baque muito forte para a torcida da Ponte Preta. João Brigatti consegue resgatar o ânimo da torcida e o ânimo do time, que era um time totalmente apagado em campo, e milagrosamente salva a Ponte Preta de cair para a Série C. Quando ele salva de cair para a Série C, começamos nesse ano de 2024 mais esperançosos por esse fator, de ter se livrado da Série C heroicamente e ficado na Série B, num movimento onde a torcida abraçou mesmo o time e não deixou esse time cair para a Série C. No Campeonato Paulista desse ano, a Ponte Preta, na nossa visão, foi bem, porque a Ponte Preta tinha caído para a Série A2 em 2022, a Ponte Preta subiu para a Série A1 em 2023 e jogou o Campeonato Paulista agora em 2024. Perdemos, inclusive, para vocês aí do Santos, com um jogo de torcida única, Santos 3, Ponte Preta 1. Nesse momento, Santos 3, Ponte Preta 1, João Brigatti estava extremamente pressionado, porque ainda assim não estava mostrando o resultado. Esse jogo de Santos 3, Ponte Preta 1 é um divisor de águas, porque depois desse jogo a Ponte Preta consegue emendar boas vitórias, conseguiu terminar em 8º na classificação geral, em 2º no grupo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, infelizmente, tomamos uma goleada de 5-1. E aí já é outro fator muito importante falar sobre essa goleada de 5-1 sobre o Palmeiras, porque aí volta a toda a desconfiança da torcida, uma pressão em cima de João Brigatti, que fez escolhas erradas nesse jogo contra o Palmeiras, e começamos a Série B. Quando começa a Série B, a Ponte Preta já começou com desconfiança por conta desse jogo. Começa ganhando do Curitiba em casa 1-0 e toma um empate 1-1 e acaba empatando o primeiro jogo. Pressão em cima de João Brigatti. A Série B continua, perde 3-0 para o Goiás lá, num momento onde a Ponte Preta não podia perder esse jogo. A Ponte Preta precisava empatar para resgatar a confiança, porque Goiás era um adversário difícil e o empate seria muito bom lá. Pressão em cima de João Brigatti de novo. Começa a rondar por aqui, fora Brigatti, etc. Manteve o Brigatti, a gente foi e pegou o Amazonas. Amazonas esse que, infelizmente, aí ganharam de vocês de 1-0. É um resultado que ninguém esperava. Aqui a gente pega o Amazonas já com uma desconfiança total, um público baixo da torcida, um jogo numa segunda-feira, e aí o Brigatti muda o esquema tático, ele abandona 3-4-3, 3-5-2, no geral ele abandona 3 zagueiros, coloca um esquema de 4-3-3, com o Elvis, que é o nosso 10, é o nosso craque aqui na Ponte Preta, é considerado como se fosse o nosso ídolo mesmo, porque ele tem uma boa qualidade técnica, e nesse 4-3-3 a Ponte Preta consegue meter 3-0 no Amazonas, reconquistando a confiança do torcedor pontepretano. No último jogo estivemos em Ponta Grossa contra o Operário, conseguimos empatar com o Operário lá em 1-1, um empate heróico. Então depois do 4-3-3, a esperança do torcedor pontepretano é que o time jogue para frente buscando a vitória. Agora, numa visão clubista, o Plínio clubista falaria, a gente vai ganhar do Santos. Mas a visão realista do pontepretano é a Ponte Preta não perder do Santos e manter a invencibilidade no Majestoso. Porque hoje a Ponte Preta, em 2024, ainda não perdeu no estádio Moisés Lucarelli. É mais empate que vitória, isso é verdade. A Ponte Preta empatou acho que 4 ou 5 jogos aqui e ganhou 2. Mas a Ponte Preta ainda não perdeu aqui no estádio Moisés Lucarelli. É até uma informação bacana para vocês santistas que ainda não está acostumado, não está habituado com a Ponte Preta. Então vocês santistas podem tirar a invencibilidade da Ponte Preta desse ano de 2024 aqui no Majestoso.
Então a expectativa de um Ponte Pretano realista que tenta deixar o clubismo de lado é não perder do Santos na quarta-feira, que já vai ser muito difícil. A gente imagina que o Santos vai vir com as facas no dente para ganhar da Ponte Preta e não emendar 2 tropeços seguidos na Série B. E eu considero o Santos empatar com a Ponte Preta um tropeço, porque o nível do Santos não é nível de Série B, é totalmente diferente. Então o Santos vai vir para ganhar da gente. E a gente, por outro lado, gosta de apontar em cima do Santos. O Santos é um time que marca o torcedor ponte-pretano e acho que o torcedor brasileiro de qualquer time. Fato 1, Pelé, fato 2, Neymar. Não tem como falar do Santos e não lembrar de Pelé e Neymar. Então, automaticamente, é um time muito respeitado. A ponto de eu lembrar que em 2017, a gente eliminou o Santos no Pacaembu. São coisas que a gente nunca esquece, Ponte Pretana, porque acaba marcando. 2020, a Ponte Preta eliminou o Santos na Vila Belmiro. Então, a gente tem o maior respeito pelo Santos e a minha visão como um Ponte Pretano e analisando time para time, investimento para investimento, é a Ponte Preta não perder nesse confronto de quarta-feira, fechou? Espero que tenha gostado aí um pouquinho da história, um pouco do resumo aí do que vocês estão esperando enfrentar a Ponte Preta. Essa é a visão de um cara aí que está acompanhando a Ponte Preta há anos e anos, fui em todos os jogos nesse ano, tanto em casa, tanto fora, e uma boa sorte para todo mundo. Mais uma vez agradecer o Felipe, dar os parabéns por esse canal, dei uma olhada aqui, sensacional, fez também um review aí com o Bugrino recentemente, Bugrino gente boa pra caramba, e é isso aí, dá o espaço aí para os times menores do interior.